Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje eu vou entrevistar a Sabina Simon, uma artista que fala de arte, claro, e de ciência e tecnologia. Vamos ver como é que ela une esses dois processos, como é que essas coisas se articulam, em particular, com o projeto Estrelas d'Água, né? Mas antes de a gente começar a falar sobre o projeto, Sabina, eu queria que você se apresentasse e Uhum. dissesse para a gente aí como é que essa questão aí de juntar arte com ciência e tecnologia, como é que essa coisa se conectou? Bom, boa tarde, Márcio. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todo mundo que nos escuta. Estou muito feliz de estar aqui. É, essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a gente não é muito consciente, né? Do momento exato, da forma exata como as coisas acontecem. Eu posso falar um pouquinho da minha trajetória. Eu nasci em Barcelona, a minha trajetória artística, né? Estudei design e artes em Barcelona, depois estudei um tempo em Nova York, depois vim para o Brasil, estudei em São Paulo, Rio, e, enfim, eu fui me desenvolvendo na linha artística das artes contemporâneas. Eh, a conexão com a ciência veio talvez porque eu me apaixonei completamente pela natureza do Brasil. Assim, para as pessoas que nos escutam, entender um pouco essa dimensão, os meus pais vêm de uma região muito seca, é o maior deserto da Europa, no sul da Espanha. Eu nunca tinha visto tanta diversidade vegetal, tanta diversidade de fauna, tanta água, e aquilo me encantou. Então, comecei a pensar como que as plantas, como que o mundo natural, como que a floresta, ela se articula para ela ser tão potente, ter uma potência tão forte no Brasil, né? E aquilo me tocou porque eu, como artista, a gente trabalhando no ateliê, trabalhando no processo artístico, sempre tem uma certa sensação de questionar a, o controle das coisas, né? E as plantas fogem do controle, né? Elas têm vida própria, têm autonomia, tomam decisões constantemente, né? Elas estão muito mais permeáveis ao entorno do que a gente, né? Se comunicam com outras espécies e aquilo foi gerando um grande interesse. Agora, a conexão com a ciência veio durante o mestrado. Eu estudei no programa de pós-graduação de Estudos Contemporâneos das Artes, da UF, e eu, voluntariamente, eu fiz uma espécie de viagem, pausa, autorreflexão sobre o que o meu trabalho representava para o mundo. E isso é uma pergunta que ela traz certas dores, né? Porque a gente aprende a ir por um caminho que a gente aprende na universidade, que a gente aprende no sistema, tanto seja da ciência como da arte. E aqui eu tive essa oportunidade de me questionar e desaprender um pouco do que eu tinha aprendido. Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que todo ser humano tem na vida, né? Então, a conexão com a ciência veio nessa época em que eu fiz o mestrado e eu fiz o meu projeto de mestrado se chama Manifesto Fitoplâncton. Manifesto Fitoplâncton pode soar absolutamente científico, aliás, muita gente pergunta se eu sou cientista, sou bióloga, mas continuo firme e forte na arte. E, e é uma viagem que eu acho que uma mente artística, ela se permite de alguma forma fazer, né? Porque o sistema da arte é muito diferente do que a arte em si. E eu acho que acontece a mesma coisa com a ciência. O sistema da ciência, como que a gente lida com as articulações que os agentes da ciência criaram para nós, é uma coisa. A ciência ou a ciência são outras, né? E, Márcio, não sei se você concorda comigo, mas eu não vejo tanta diferença entre o processo artístico, criativo, e o processo de busca pela verdade na ciência e na tecnologia. Eu acho que todo mundo, nós somos todos seres humanos, e todo mundo, de alguma forma, procura o que oferece para o mundo, o que vai aportar no mundo, e como que o seu trabalho vai contribuir para isso, né?
Eu tenho que te E, Márcio, confessar. Isso eu já liguei. Eu tenho que te confessar que eu acho que quem fala que ciência é uma coisa e arte é outra, em termos de processo, ou não conhece arte, ou não conhece ciência, ou não conhece um dos dois, né? Porque aham, porque para exatamente, mim o processo é muito semelhante, né? Por exatamente. razões diferentes, mas o processo é muito semelhante. Quando a gente vê um grande artista explorando as possibilidades, ele está experimentando, ele está fazendo teste, ele está construindo as Uhum, hipóteses dele de trabalho, né? E quando eu uhum, descobri isso nas artes, eu vi que tinha muita sinergia com a ciência. É, exatamente. mas vamos falar um pouco sobre o projeto de escola da Estrela Sim, d'Água, que você começou a uhum, trabalhar aqui em Maricá. Como é que projeto é esse? O que que ele faz? Qual a relação que tem com a Escola da Ponte, com o professor José ok, Pacheco? Como é que isso se sim, articula em termos de projeto artístico, científico e tecnológico? tá. Então, a motivação principal do projeto Estrelas d'Água, ela vem como uma fluente do meu projeto de pesquisa Manifesto Fitoplâncton. Eu cheguei na conclusão, durante o mestrado, que não adiantava muito a gente lidar com questões de mudança climática, seja através das artes, seja através da ciência, se a gente não dialogava diretamente com o território. Ou Uhum, seja, a gente pode trabalhar muito bem conceito, teoria, mas a gente precisa, de alguma forma, que isso tenha uma aplicação no território e nas pessoas que moram no território. E não só as pessoas, de um modo geral. Me interessava muito trabalhar com as crianças, porque eu vejo as crianças não como uma geração do futuro, mas como uhum, uma geração do presente. Ou seja, elas sabem muito bem, têm uma intuição muito forte do que elas querem. E, hum, e eu queria trabalhar com elas como que era a sensação de chegar na lagoa, chegar nos canais, seja aqui em Maricá, ou seja, talvez no futuro na Baía de Guanabara, e não ter possibilidade de entrar na água porque ela está poluída. uhum, Quer dizer, a gente está tirando esse direito delas de viver com dignidade, né? uhum, Então, esse por um lado. Por outro lado, eu percebi durante o mestrado, durante a minha pesquisa, que tanto a ciência como a arte, elas falam muito para si mesmas. Não sei se uhum, você concorda com isso, mas uhum, muitas vezes a ciência concorda que a solução de tudo é a própria ciência. E a uhum, arte concorda que a solução de tudo é a própria arte. Eu não sei se é porque eu sou estrangeira e aí fico meio que flutuando entre uma cultura e outra, mas eu tento ver as duas perspectivas e juntar o que tem de melhor para criar realmente transformações na sociedade, né? uhum, E por isso que Estrelas d'Água, eu coloquei o nome Estrelas d'Água, por quê? Porque eu quis fazer uma associação entre o que a gente vê no microscópio, dentro dessa gotícula de água. Me uhum, interessa muito o micro, né, nesse projeto, ou seja, o micro tem realmente uma potência que a gente não consegue enxergar, nem sempre consegue enxergar. E o olhar das crianças, ou seja, esse brilho, né? A gente traça um paralelo em Estrela d'Água e, de alguma forma, eu faço essa articulação de forma que as crianças se conectem com a água, emocionalmente. Então, esse é um ponto que a ciência, ela hoje em dia tem uma dificuldade grande, e ela mesma reconhece, em fazer chegar à sociedade mais popular as pesquisas da ciência, os avanços da ciência, né? Muitas vezes estão em inglês, muitas vezes eles têm uma linguagem complicada. Então, o que eu estou colocando em Estrelas d'Água? Estrelas d'Água, ela traz uma aprendizagem sobre o entorno, especialmente o entorno líquido, sejam lagoas e canais, especialmente em Maricá e no bairro de Itaipuçu. E o que a gente faz? Durante um mês, a gente fez visitas em campo, ou seja, há uma aproximação, sai da escola, das quatro paredes, e a gente vai aprender a partir do mundo natural das águas.
Esse projeto a gente faz em colaboração com o Lagoa Viva, que é um projeto vinculado com a UF, né, e a Codemar, Maricá, que imagino que vocês conhecem, não sei se os espectadores Uhum, conhecem, mas eles trazem revitalização da Lagoa de Maricá através de bioinsumos, né, uma uhum, técnica japonesa. Enfim, a gente fez uma parceria e o projeto artístico veio depois, ou seja, a partir da colheita de gotículas de água, tanto da Lagoa de Maricá, como do canal de Itaipuaçu, como do oceano. Enfim, a gente faz um mapeamento das gotas d'água, traz no ateliê e no microscópio a gente analisa essas gotas com as crianças. E a gente conversa muito também sobre filosofia, sobre processos criativos, sobre como que essas gotículas, elas são tão importantes para o mundo natural a partir dos fundamentos que a gente desenvolve no ateliê. E durante 3 meses, a gente fez uma parceria junto com a Escola Professora Talina, que é uma escola pública de Itaipuaçu, e que ela está associada com a comunidade de aprendizagem que trouxe o José Pacheco, em Maricá, né? É, a comunidade de aprendizagem de Muradazaki, o nome oficial, né? Ela é uma rede de colaborações, tanto dentro como fora da escola. Eles insistem na ideia de que a escola somos nós. Então, a gente fez essa parceria junto com o espaço que eu estou dirigindo, o Aderiva Lab, aqui em Itaipuaçu, um espaço de criação e desenvolvimento de projetos de arte e ciência, para trazer as crianças fora da escola e colocar elas em situações de vários exercícios práticos de artes que dialoguem com alguns dos fundamentos que a gente for observar nas gotas d'água. uhum, Ou seja, a gente traz para a prática artística tanto o micro da gota como o macro da água vinculante com o planeta. Então, por exemplo, falando sobre tecnologia, a gente se presta, né, dos microscópios para se aproximar a essa imagem que, se não fosse pelo microscópio, a gente não consegue enxergar. E, ao mesmo tempo, a gente vê imagens da NASA, né, que tem outra tecnologia que, de longe, fora do planeta, a gente consegue enxergar as pinturas da água que o fitoplâncton faz. O fitoplâncton, só para pontualizar, é, são os micro-organismos de origem vegetal uhum, que são só avistáveis no microscópio, eles não conseguem ser vistos a simples olho, né? Então, eles são uma potência muito interessante para o planeta, porque foram eles que criaram a camada de ozônio, os verdadeiros pulmões do planeta uhum, estão nos continentes, nas florestas, mas também, especialmente, nos oceanos, né? uhum, Então, a partir de vários fundamentos que a gente traz do Manifesto Fitoplâncton, a gente estrutura o ateliê. E esses uhum, fundamentos são a fluidez, a circularidade e a diversidade. uhum, Então, na fluidez, a gente pinta na água. Eu construí uma piscina de madeira de 2 metros. Então, as crianças têm ferramentas, eu coloco à disposição, ferramentas, pincéis e tudo mais, para fazer pinturas na água e, especialmente, com muito cuidado de que as pinturas sejam de origem vegetal ou mineral. E acontece uma coisa muito bacana, que é que a minha pintura vai afetar a pintura do meu colega. uhum, Então, tem que ter uma escuta e um respeito pelo processo do outro. Não sou eu que uhum, importo, importa o outro também, porque a pintura do outro vai afetar a minha. Aí você cria uma série de conflitos também, né? Mas é uhum, interessante a gente ver como tudo isso se manifesta. E, por exemplo, muitas crianças falavam assim, Sabina, eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada de tudo isso. E aí a gente trabalha uma ideia que se trabalha muito no budismo, que é a ideia da impermanência e a ideia de vivenciar o momento presente. Eu trago muito noções budistas no manifesto, né? Quando a gente trabalha no processo criativo a partir
de uma não visualização do resultado final, o processo é muito mais transformador para a capacidade da criança de desapegar de uma ideia fixa da realidade. Uhum. Então, isso transforma a mente das crianças em mentes muito mais plásticas, com muita mais plasticidade, com Uhum. muita mais capacidade de adaptação e com muita mais criatividade e assertividade das crenças próprias, né, da autoestima própria. E quando o resultado aparece de uma forma surpreendentemente, é, assim, esteticamente atraente, elas mesmas falam: nossa, que bonito, eu fiz isso, né? Eu não esperava. Então, acontece uma série de pequenas micromagias dentro desse processo, Uhum. né? E dentro da circularidade, só para concluir, a gente trabalha com biomateriais, a gente fez pequenas esculturas com materiais, com polímeros feitos à base de algas. E na diversidade, a gente trabalhou uma ideia que é a construção de caleidoscópios, em Uhum. que há uma mandala dentro do caleidoscópio que é formada de figuras fitoplantônicas e os olhos das crianças. Então, eu fiz Uhum. fotografias do íris das crianças e misturei com uma mandala. Então, o olhar dela observa essa mistura que a gente é junto com a natureza, né? Uhum. Sabina, isso tem uma exposição, isso no final tem uma exposição. Como é que isso funciona no final Uhum. desse processo todo? Ou não tem fim? Claro. É, assim, eu acho que merece uma exposição agora, 2025. Eu estou querendo muito fazer uma exposição dos trabalhos. É claro que para mim é importante que tenha uma coerência a exposição, né? Que se tenha uma linha curatorial. Eu gostaria muito de poder fazer um filme também das imagens do fitoplâncton, né? Dentro da água. E a ideia é criar uma exposição imersiva, que a pessoa que Uhum. visita a exposição, ela consiga se envolver com o fantástico que é essa microfloresta dentro da água e que ela vem transformando o planeta em verde e azul, né? E é Uhum. fantástica essa descoberta. Uhum. Então, a ideia é, sim, fazer uma exposição, quem sabe mais de uma exposição, quem sabe a gente consiga desdobrar, né, desdobramentos futuros em outras escolas, é, com a comunidade também, né, expandir esse projeto. 2025, eu acho que vai nessa linha. Você, até o momento, qual assim, a avaliação final que você faz do seu projeto? Quer dizer, final até o momento, né? Parcial. É, uhum. Olha, eu senti uma diferença importante assim, desde o primeiro dia que as crianças chegaram e o último dia. Eu senti que elas, porque Márcio, é interessante isso que você está falando, porque para mim a motivação principal desse projeto não é o produto final material, Uhum. mas o que as crianças levam para si durante o processo. Uhum. E é difícil de quantificar, né? Uhum. É um produto qualificável e imaterial. Então, talvez hoje a gente não consiga ter um resultado objetivo e Uhum. quantificável. Talvez daqui a uns anos elas consigam desdobrar a sua criatividade que eles desenvolveram nesse projeto por um amor próprio muito mais profundo, por uma autoestima muito mais profunda, uma Uhum. valorização do território, Uhum. porque a gente estava falando outro dia sobre isso, né? A criação de identidade dentro de Maricá, que é um município muito peculiar, ele foi completamente arrasado, né? As lagoas, algumas delas foram destruídas. Então, como que a gente cria uma identidade emocional, afetiva das pessoas com um território arrasado, Uhum. esvaziado, né? Então, e esse detalhe da identidade é um detalhe imaterial que a Uhum. gente não consegue quantificar, mas eu acho, a minha sensação é que as crianças, elas não só gostaram, ficaram apaixonadas pelo projeto, mas as educadoras também, Uhum. foi uma experiência bacana para elas, porque elas não conheciam Uhum. a realidade dentro da água, né? Uhum.
E a partir da arte e a ciência trouxe uma visão transdisciplinar que a escola e a comunidade de Uhum, aprendizagem ela está tentando trazer para Maricá essa uhum, visão transdisciplinar do conhecimento, uhum, coisa que é difícil de se implementar na escola, uhum. né? Sabina, a gente vai encerrar o programa por aqui, não estamos meio sem Tá tempo bom, agora, né? tá. Infelizmente, mas a gente já vai deixar marcado aí para o seu outro projeto que você vai apresentar, né? Para a gente fazer uma entrevista Uhum. sobre esse novo projeto e ver como é que a Ah, ciência e a arte se conectam. Obrigado pela sua entrevista, Sabina. Até a obrigada a próxima. você, Marcos. Prazer. Obrigado, obrigado a todos vocês que nos assistem. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Obrigada a todo mundo. Um prazer muito grande, Márcio. Até a próxima. Um prazer. Tchau, tchau.